O alimento de Deus seria um orgânico produzido pelo MST. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Ian e ele vai contar pra gente sobre um pacote anti-MST que tá avançando no Congresso. Por isso eu tô já trajada com o meu boné do MST pra defender esse movimento que é tão importante pro Brasil. Então vamos entender melhor essa história? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bora lá! CCJ da Câmara pode votar PEC do aborto e pacote anti-MST nessa semana. PEC do aborto é de autoria do deputado Eduardo Cunha, dos republicanos, e garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Então é isso, gente. A gente tá chegando aí no final do ano com o pacote da desgreta, ataque às mulheres, ataque aos movimentos camponeses e tal. E a pauta foi definida pela presidenta do CCJ, que é a Caroline Detone, do PL, que é uma bolsonarista ferrenha e que tá um verdadeiro chafariz de merda, caso vocês não saibam. Inclusive, os caras fizeram algum ritual de necromancia pra ressuscitar o Eduardo Cunha, do nada, né? Que é autor de uma PEC sobre direitos reprodutivos das mulheres, o que é muito sintomático, diga-se de passagem, que ser um homem caquético, criminoso, gangster, branco, ser autor de uma PEC sobre direitos reprodutivos das mulheres, né? Tenho certeza que esse cara é a pessoa mais qualificada pra isso e que quer ilegalizar aborto mesmo em caso de violência, encefalia, gestação que ponha em risco a vida da mulher. E nesse chafariz de merda aí tem até projeto que quer criminalizar chamar outra pessoa de nazista. Ou seja, se uma pessoa é nazista e você chama ela de nazista, isso pode virar um crime. Coisa que já acontece mais ou menos porque é muito comum uma pessoa ser racista, ser chamada de racista e ser processada, certo? Hoje a gente vai focar em uma coisa específica. Dava pra fazer uma live pra cada tema aqui, mas como a gente já falou bastante, por exemplo, do tema do aborto aqui na live, quando a gente falou da PEC do estupro, por exemplo, a gente vai falar aqui do pacote anti-MST, que faz tempo que a gente não fala do MST aqui no site. No site. Aqui no canal. Eu tô ótimo da cabeça, vocês estão vendo. Vamos lá. Segundo o levantamento da Pastoral da Terra, o Brasil é o país que mais mata lideranças camponesas no mundo inteiro, enquanto o agronegócio ganha uma bolsa de 400 bilhões de reais do Plano Safra, 200 mil camponeses não têm terra para trabalhar. Esses são os dados que a gente vai colocar aqui na mesa para começar a discutir esse tema, para vocês verem como isso aqui é sério. Vamos dar uma analisada nesse projeto um pouco mais de perto. A gente vai perceber que, conforme a gente vai lendo o projeto, ele é todo baseado em um conjunto de falácias da direita. E isso aqui vai ser um baita de um exemplo de como a mídia burguesa é um braço ideológico dos interesses da burguesia. Sim. Pauta do pacote anti-MST que pune invasores de terra chega ao Senado. Gente, vocês sabem que a linguagem não é neutra, né? Vocês sabem muito bem que a linguagem não é neutra. Eu sempre falo isso, né? E não é a linguagem neutra que a gente usa pra incluir pessoas LGBT. Não. A linguagem não é neutra no caso de ela não é isenta de preconceitos. A linguagem carrega também a opinião das pessoas. Então, se eu falasse, o pacote anti-MST infelizmente está avançando pelo Congresso, eu estou mostrando que eu estou triste com essa situação. Agora, se eu falo, alto pacote anti-MST que pune invasores de terra chega ao Senado, quer dizer que eu estou concordando que os camponeses, membros do MST, são invasores de terra. Coisa que a gente sabe que não é verdade. A escolha de palavras, ela é muito sintomática de uma ideia. Então, se eles estão usando invasores de terra, vocês podem supor que eles estão de qual lado da luta aqui. Vamos lá, abre aspas para a matéria. O pacote de projetos que, entre outras medidas, classifica as invasões de terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, como terrorismo, deve tramitar pelas comissões do Senado no próximo semestre, após uma das propostas ganhar celeridade na Câmara na primeira metade do ano. A pauta anti-MST tem quase 20 projetos nas duas casas, sendo 3 deles no Senado. Um foi proposto e aprovado pela Câmara em maio, onde tramitou em regime de urgência durante a onda de invasões do MST em abril. Deus. E agora aguarda no Senado a distribuição entre as comissões. O objetivo das propostas é punir os envolvidos em invasões, como proibi-los de acessar programas de reforma agrária e crédito. Primeiro, puta que pariu isso aqui, tá? Esse texto é de coçar o cu com prego. Esse texto aqui abraçou totalmente a retórica do agro. Chama a ocupação de invasão 100% das vezes e não explica qual que é o problema aqui. Eles deixam muita coisa subentendida. Então vamos lá, a gente já falou muitas vezes, mas sempre é nosso papel repetir.
Qual que é a diferença entre ocupação e invasão? Linguagem não é neutra. O MST e outros movimentos rurais ocupam terras sem função social para pressionar o governo federal a cumprir a Constituição. Terra sem função social deve ser destinada à reforma agrária. O que o MST faz é fazer cumprir a Constituição mais do que o próprio governo. Então é terra improdutiva. É terra improdutiva. Terra ocupada não estava sendo usada, não estava produzindo nada. Não tem invasão. Não é uma invasão. Sabe quem faz invasão? É grileiro, é pecuarista, é gente que invade terra indígena. Qualquer vídeo aqui sobre questão indígena, vocês vão ver que esses são os caras que invadem. Só procurar indígena na busca do canal, vocês vão ver vídeos sobre os Pataxó, vídeos sobre os Yanomami, vídeos sobre vários povos indígenas que estão sofrendo invasão agora, nesse momento, tá? E voltando pra medida, vocês pegaram esse final aqui, proibi-los de acessar programas de reforma agrária e crédito. Eles querem impedir o acesso ao crédito, que é fundamental para pequenos camponeses, e a doação de terras pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ou seja, o MST, que é o maior movimento social do país, vai ficar impedido de ter o que ele luta. Não só do país, como é o maior movimento social de camponeses da América Latina inteira, que produz toneladas de alimentos para o Brasil inteiro anualmente, tá? Apenas. Terra, a partir do INCRA, que é um instituto para reforma agrária. Então vocês entendem como isso aqui tá atropelando a Constituição? Querem derreter o movimento porque ele vai contra a maior bancada do Congresso. É um absurdo num nível que eu não sei nem colocar em palavras aqui. Então isso aqui é duplamente cruel. Quer punir com restrições a crédito e acesso às terras do INCRA, como criminalizar o MST. E tem uma coisa que afeta vocês, tá? Isso aqui afeta a produção de alimento orgânico no país. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina inteira. A direita odeia esse papel do MST de produzir orgânico, tá? A direita odeia orgânico, né? A gente viu o vídeo do react do Jones debatendo com o Kim Kataguiri, o quanto o Kim Kataguiri foi a favor de pacotes para implementação de cada vez mais agrotóxicos, que eles, assim como o Ian tá falando que a linguagem não é neutra, não chamam de agrotóxicos, chamam de defensivos químicos, chamam de pesticidas. Exatamente porque a palavra agrotóxico traz com ela um significado muito forte de que essa substância que está sendo jogada em cima da nossa alimentação é tóxica para o nosso organismo. Então, a direita, que é malcomunada com a galera do agro, com a bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia, né? É essa direita que defende que o MST é um movimento terrorista, que defende que a gente use cada vez mais agrotóxico na nossa comida e que é contra os alimentos orgânicos. Aí eu vou deixar pra vocês, sabe? Vou jogar essa bomba e aí você decide. Se você acha isso maneiro, uma pessoa defender agrotóxico e demonizar o orgânico, aí, né, beleza. Contigo, tu tá apoiando a pessoa que tá jogando inseticida na barata, o problema é seu, né? Mas o meu papel aqui é mostrar pra você que isso não faz muito sentido. Além de organizar os trabalhadores rurais, denuncia a produção de comida envenenada do agro. E fora que o MST tem escolas, o MST faz inúmeros trabalhos de base, coisa que a direita não faz. Como recordar e viver, né? Vocês lembram dessa cena aqui, que já tá ficando vintage? Ah, não, cara. Pietra Bertolazzi, não. Primeiro começou com Carol de Tone, inimiga número 1 das mulheres brasileiras, né? E aí vem Pietra Bertolazzi, que é outra que, porra, de serviço. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Isso é Ele fato. não consegue parar de mentir, mas Gente, isso é fato. Gente, você que tá mentindo aqui, tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso, isso é verdade. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, mas isso é um fato. Mas você não tem qual é a escala? Mas isso é um fato, isso é um fato, gente. Segundo quem? Eu tenho um grande respeito. Segundo quem? Eu tenho um grande Segundo respeito. quem, Leonardo? Você dá Google agora que você vai ver olha todos os órgãos. primeira coisa, olha a incongruência. Entidade, ele é uma ONG, ele é um partido político, ele é o quê? Infelizmente, ele está correto. Gente, mas tá correto. Infelizmente eu estou correto, gente. É tipo Datafolha, né? Segundo mas pesquisas, é tipo Datafolha. Tem que aquele ver argumento quem de falou. autoridade maravilhoso. Aqui tá dizendo assim, ó, de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, tem que ver que instituto é esse. Marcelo, pode dizer pra gente aí. Não, mas eu tenho que pesquisar mais. Ao contrário das pessoas em geral, que acham que uma resposta só
só no Instagram ou na internet responde as coisas, não é assim. Tem que falar com o Ministério da Agricultura. Quem é? Tem que eu não tenho telefone agora aqui. Deixa eu fazer uma observação, Marcelo. Desculpa fazer uma observação. É muito engraçado essa galera da direita, né? Porque o discurso deles nunca é mentiroso, nunca é fake news, sendo que o que eles mais fazem é propagar fake news por aí, né? Mas aí quando a gente vem com fatos cientificamente pautados, aí a gente que tá mentindo, aí a gente que tá tentando impor nossa ideologia pra galera. Do mesmo jeito que o Bolsonaro falou que quando o Lula foi eleito, foi porque houve golpe. Mas quando ele foi eleito, não teve problema nenhum nas urnas, né? Quando ele foi eleito, as urnas eletrônicas eram incríveis, valeram a pena a sua eleição. Enfim, a hipocrisia, né? Não, gente, esse tipo de debate, eu acho que ele é muito importante. Mas também independente de razão. Né? Mas eu acho que chat. Vocês repararam, né? Infelizmente ele está correto. Infelizmente, por quê? Infelizmente, o MST faz um trabalho social importante. Nossa, que coisa trágica e triste. Obviamente, porque a Pietra Bertolazzi faz parte do grupo que diz que o agro carrega o Brasil nas costas. Quando a gente sabe que o Brasil carrega o agro nas costas. E aí, quando a gente denuncia o uso de agrotóxicos nos alimentos, isso incomoda. Realmente, grandes terroristas, onde já se viu produzir arroz sem veneno? Onde já se viu. Então, impossibilitar o INCRA de distribuir terra a agricultores e proibir o acesso ao crédito não é só um ataque à agricultura familiar e ao MST, é um ataque à nossa alimentação, tá? É um ataque ao alimento orgânico do país. A bancada do boi conseguiu tornar o Brasil o terceiro país que mais usa agrotóxico no mundo inteiro. O Brasil usa agrotóxico que é proibido na União Europeia. Mas é lógico, aí falar que o MST consegue produzir isso tudo de arroz sem agrotóxico, aí não cabe muito na narrativa que eles querem, né? Infelizmente, o MST bota comida na mesa do povo, infelizmente. Realmente, muito triste. Muito triste. Então lembre-se que luta por reforma agrária é luta por comida saudável também, gente. É importante isso. Não é só uma coisa de, é uma coisa distante que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Para além de uma coisa que é um conceito difícil de entrar na cabeça da direita, que é solidariedade. Eu lembro de... Empatia, um pouco complicado. Perguntarem pro Boulos, assim, eu não lembro se foi o Marco Antônio Villa, sei lá. Boulos, você nasceu filho de médico, por que você milita no MTST? Existe uma coisa, conceito complexo, difícil de entender pra galera da direita, que é solidariedade. Talvez eu me importe com o bem-estar alheio. Empatia também, né? Uma coisa assim, básica, mas enfim. Ele teve que explicar isso, esse conceito. Tem outras coisas absurdas nesse pacote, tá? Vamos ler aqui. Outras duas propostas que classificam a invasão de terras, já entenderam, né? Como terrorismo, tramitam pela Comissão da Câmara o projeto de lei 149/2003, que tipifica o crime de terrorismo, aguarda a votação na Comissão da Constituição e Justiça, CCJ, da Casa, enquanto o projeto de lei 2.815 de 2024, que inclui o crime de esbulho possessório, já vou explicar, posse de um bem de forma ilegal como ato terrorista, foi protocolado no último dia 10 e aguarda despacho do presidente Arthur Lira, que é um latifundiário. Ou seja, ele tá advogando em causa própria aqui. Ele está legislando em causa própria aqui. E sim, agora a gente vai entrar na zona do juridiquês. Agora vai ser advoguês e juridiquês pesado. Então é isso. É outro projeto que prevê a elevação da pena e detenção pro crime de esbulho possessório. E lembrando que a presidente da CCJ é a Carol de Tone. Ou seja... Ai, gente, é muito difícil, sério. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Ai, é difícil. Tem também proposição para fazer que o fazendeiro consiga acionar a polícia sem ação judicial. Então o fazendeiro pode só chamar a polícia. Não precisa ter nenhuma ação judicial, nenhuma decisão da justiça. E, obviamente, vocês lembram que quem chamava o MST de terrorista o tempo todo era o Jair Bolsonaro. O objetivo é igualar ocupação de terra improdutiva a esbulho possessório. Esbulho possessório é a invasão da propriedade privada em prejuízo dos verdadeiros donos. Então, imagina, situação hipotética. Você viajou pra Grande, PG. E aí você volta e tem alguém morando na sua casa. A pessoa tá morando na sua casa e trancou a sua casa e não deixa você entrar. Isso é esbulho possessório. Dando um exemplo menos caricato, organizações criminosas fazem isso com conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Eles invadem as casas, expulsam os beneficiários e tomam posse das casas à força. Isso é esbulho possessório. Isso existe, tá? E é sério, e é grave. Só que ocupação de terra sem função social
não é esbulho possessório. O que eles estão tentando fazer é equiparar as duas coisas. Ocupação de terra não é nem crime, porque faz parte da Constituição, que as terras que não estão sendo utilizadas para a produção de nada, ou seja, se a pessoa tem um terreno gigantesco no interior do Brasil que está lá parado para nada, a terra pode e está na Constituição que deve ser ocupada para que essa terra passe a produzir alguma coisa. Assim como habitações, ou seja, casas, apartamentos, blá blá blá, prédios que não estejam cumprindo a sua função social de abrigar alguém, de abrigar alguma família para morar, também podem, de acordo com a Constituição, serem ocupados. Isso não é crime, isso é constitucional. E aí eles estão querendo fazer uma manobra para mudar a Constituição. E aí depois eles falam que é a gente que quer mudar tudo, a gente que quer rasgar a Constituição. E, além disso, transformar esbulho possessório em terrorismo, classificar como terrorismo. É uma dupla criminalização do MST. E lembrando que isso abre a premissa para criminalizar qualquer movimento que faz ocupações, tá? Então, MTST, MLB, movimentos de ocupação urbana também podem ser definidos como esbulho possessório, mesmo cumprindo a Constituição. Então a gente tá voltando para níveis de repressão de movimento social da ditadura, tá? Só que assim, a moda elegante, sem nenhum tipo de ruptura, sem nenhum tipo de achaque, com muita ausculta, com muita conversa, muito papo, pra estancar essa sangria. É o sonho da burguesia. Sem muito alarde conseguir criminalizar movimento social. É isso. A intenção também é tirar a proteção judicial das ocupações. Porque pra ser desocupado precisa de mandado. Enfim, o dono pode chamar a polícia pra dispersar sem mandado. É isso que eu tô falando. E não importa mais se a terra tá parada ou o prédio tá abandonado. Não importa. É dele, ponto final. Ele pode chamar a polícia pra descer o cacete na galera sem nenhum tipo de decisão judicial. Ou seja, todo tipo de abuso que já acontece a rodo da especulação imobiliária e do latifúndio vai ser legalizado. Sequer eles vão estar violando alguma lei. Já violam e não acontece nada, mas isso tá querendo legalizar isso, tá? E sabe o mais irônico de tudo? Quem faz esbulho possessório é o agro. O agro rouba a terra numa prática conhecida como grilagem, que é invasão de terra ou pública ou de pequeno agricultor ou reserva indígena com documentos falsos. O pecuarista invade, pecuaristas, né, ou qualquer outro produtor do agro, invade com um documento falso em mãos. E por que chama grilagem? Porque eles fabricam um documento e colocam... Isso é do passado, tá? Não existe mais. Colocam grilos em cima pro grilo defecar no papel para ele parecer mais velho. Por isso que se chama grilagem. Isso cai em vestibular, tá? Então, assista o meu canal pra ir bem no Enem. E sim, grilagem é invasão, é esbulho possessório. Agora, se esbulho possessório virar terrorismo, você acha que o agro vai ser classificado como terrorista? Você tem uma chance pra acertar. Eu não fazia ideia que grilagem era por envelhecimento por grilo. Cara, não explicam isso? É, gente, é surreal, né? Eles costumavam pegar o documento de posse da terra, botar dentro de uma gaveta com um grilo e deixar lá, porque aí o documento vai parecer antigo, a folha vai ficar amarelada, entende? É falsificação mesmo que faz. Chocolate com pimenta tem grilagem, sério? Enfim, e só pra vocês terem uma ideia, dá uma olhada nisso aqui, ó. Mudanças climáticas, florestas públicas não destinadas, do Instituto Arapiaú. Dá uma olhada aqui, ó. Uma das maiores preocupações com as terras públicas, principalmente as não destinadas, é a grilagem, a legalização das terras por documentação falsa, a apropriação ilegítima de território e ato de negociação criminosa, chantagem e corrupção. Aproximadamente 100 milhões de hectares, o equivalente a 12% do território nacional e 4 vezes a área do estado de São Paulo. São vítimas desses atos ilícitos. Essas ações ganham ainda mais espaço, principalmente pela histórica falta de fiscalização e impunidade aos infratores. Gente, já tem tudo isso de terra grilada, mas eu já falei, não existe a palavra suficiente pro agro. E aí, por isso que é tão importante demarcar as terras indígenas, para que essas terras não possam sofrer esse processo de grilagem. E é isso que acontece no Brasil ainda hoje, sabe? As terras dos povos indígenas são invadidas. E aí, para aprovar essa lei de criminalizar o MST e de esses espólios, aí é muito fácil, né? Mas para dar a demarcação das terras indígenas, aí é um problema, aí é muito difícil, aí eles tentam fazer o marco temporal, né? Para falar que só as terras que os indígenas estavam ocupando a partir da Constituição de 88 que podem ser consideradas, vai tomar no cu. Brasil não é Brasil e não seria Brasil se antes não fosse Pindorama.
se antes não fosse ocupado por populações indígenas que foram dizimadas na colonização, dizimadas por bandeirantes, que eram a galera que fazia os crimes a mando dos capangas do agro, dos donos, dos latifundiários. E até hoje isso está acontecendo na nossa cara e agora isso está sendo votado para ser constitucional. Olha que legal, é a política brasileira. E é por isso que a gente tá aqui denunciando essa palhaçada. E aí eu só consigo me lembrar de Caê, que é a autora da música, que é a abertura aqui do canal, que fala muito sobre isso, que é uma mulher indígena, favelada, que fala sobre o quanto os povos originários sofreram e sofrem até hoje. E uma das músicas dela, que se chama Mãos Vermelhas, ela fala: o agro não é tech, não é pop, também mata. Vestem rosa ou azul, com as mãos manchadas de vermelho. Por que isso? É isso que o agro quer. Uma terra indígena que ocupa 2% do território eles querem invadir. Esse é o nível. É o famoso acuse-os do que você faz. E aí, qual que é a, entre aspas, justificativa disso, desse projeto de lei? Se vocês forem ver os discursos da bancada do agro, vocês vão ver o quê? Isso é uma reação ao Abril Vermelho. Dá uma olhada aqui na matéria da UOL de novo. Falei, essa matéria da UOL é um exemplo de como a mídia burguesa é um braço dos interesses da burguesia, tá? A pressão pela aprovação e o próprio pacote de projetos da bancada ruralista foram uma reação a recentes episódios de invasões promovidas sobretudo no chamado Abril Vermelho do MST. O movimento promove as ações anualmente no mês de abril para relembrar, prestem atenção, o dia em que 21 sem terra foram mortos pela Polícia Militar no Pará em 1996. Olha que canalice. O dia em que 21 sem terra foram mortos pela Polícia Militar no Pará. Vamos corrigir isso aqui. O dia da memória do massacre de Eldorado dos Carajás. Do massacre. Que 21 sem terras foram executados pela polícia em 96. A língua não é neutra. Eles não foram só assassinados, eles foram executados. E talvez vocês já tenham visto o monumento em memória do massacre. Coloca aí na tela, Robson, pra vocês verem. E tem também o monumento que foi destruído, ou um mural que foi destruído e que sobrou só um texto. Eu já cheguei a falar disso, mas, enfim. Porque nessa matéria aqui que eu peguei do Brasil de Fato, as fotos estão fora do ar. Eu não sei porquê. É uma matéria de 2020 e as fotos estão fora do ar, ó. Vamos ler um pouquinho. 3 meses antes do massacre, em dia 5 de março de 96, as famílias haviam ocupado a fazenda Macaxeira em Curionópolis, município vizinho a Eldorado, e buscavam negociação com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para iniciar o processo de desapropriação da terra improdutiva. Sem respostas e tendo recebido promessas que nunca foram cumpridas, os camponeses decidiram protestar na capital. A marcha partiu de Curionópolis e pretendia passar por Eldorado dos Carajás e Marabá antes de chegar a Belém. Quem viveu aquele dia ou assistiu às imagens gravadas pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, viu a violência que recebeu as famílias sem terra em Eldorado. A repórter Marisa Romão chegou a pedir aos policiais aos gritos de "só tem mulher e criança". O registro mostra pessoas ensanguentadas correndo em meio ao chão da terra batida, tiros, sangue e desespero. A agressão durou 2 horas. Os trabalhadores foram cercados. De um lado, policiais do quartel de Parauapebas, do outro, policiais do batalhão de Marabá. Dos 19 mortos, 8 foram assassinados com seus próprios instrumentos de trabalho, foices e facões, e outros 11 foram alvejados com 37 tiros, uma média de 4 tiros para cada pessoa. Outras 79 ficaram feridas, 2 delas faleceram no hospital. A polícia matou camponeses com tiros na nuca e na testa. Claro sinal de execução. Um teve a cabeça esmagada. O tio de Poliane sobreviveu, abre aspas. Naquele tempo tinha, claro, essa divisão dos apoiadores e dos não apoiadores do movimento, mas tinha também uma sensação muito forte de medo sobre o que o Estado poderia fazer com as pessoas. Em Eldorado, naquela época, eu lembro que os pais da gente passaram a ter muito receio. A minha mãe e as colegas dela, que trabalhavam na escola, diziam: tenham cuidado quando vocês verem a polícia em algum lugar. Entrem em uma outra rua. Lembra do que a polícia fez lá na Curva do S com o Sem Terra, relata o atual dirigente do movimento. Tá? A atual dirigente do movimento, a Poliana. Gente, só se eles já tivessem sido mortos em confronto já teria sido um crime. Eles não foram mortos, eles foram executados. Foram executados com tiro na nuca, com tiro na testa e com golpe de foice e facão. E quem mata um camponês com golpe de foice, com o próprio instrumento de trabalho, não tá só querendo matar. Tá querendo mandar uma mensagem. Vocês entendem qual é a mensagem? De pegar a foice de um camponês e matar ele com a própria foice? É pra tentar matar uma ideia. É pra tentar mostrar
o que acontece com quem tenta fazer a justiça ser feita. É simbólico isso aqui. Então, o Abril Vermelho é uma reação à execução desses camponeses, tá? Que estavam numa marcha pacífica pedindo a desapropriação de uma fazenda improdutiva. A matéria sequer chama de massacre. Ela tira totalmente o peso. Vamos voltar aqui, ó. 21 sem terra foram mortos pela polícia. Foram mortos. Acontece, né, gente? Vira e mexe, às vezes a polícia mata as pessoas. Então, assim, se alguém começou isso aqui, foram os latifundiários, tá? Não pensem que a polícia age sozinha. E massacre, como o Eldorado dos Carajás, não é exceção. A gente teve a execução do Chico Mendes, vocês conhecem, Irmã Dulce, o massacre de Pau d'Arco, a gente teve o massacre de Corumbiara, a gente teve na ditadura militar, que a gente sabe, 1.654 camponeses mortos. A gente sabe disso. Se vocês já assistiram Cabra Marcado pra Morrer, vocês viram a violência da ditadura contra camponeses. Isso aqui é a regra, tá? E aí, quem que é terrorista na história toda? O MST. E eu nunca vi ninguém do MST dar um tiro nas costas de ninguém, tá? Então, é claro, uma coisa que a gente fala o tempo todo é: no Brasil, a propriedade privada vale mais do que a vida. Mesmo que seja uma propriedade privada que não está fazendo absolutamente nada. Que é um prédio abandonado. Que é um lote de terra sem fazer absolutamente nada, sem produzir nada. Que tá só lá parado. Pro agro, não importa acesso à terra, desigualdade, acesso à comida saudável, não importa. O que eles querem é dar um fim a todos que lutam por essas causas. É meter agrotóxico na produção, é contaminar toda a comida e os lençóis freáticos e foda-se. Não pode mexer na sagrada propriedade privada, mesmo que a terra não esteja fazendo porra nenhuma. E a gente já falou aqui várias vezes sobre como o agro quer toda 100% da terra do Brasil pra ele. O agro não tá nem aí pra alimentar o povo brasileiro. O agro não tá nem aí pra alimentar o povo brasileiro. O agro não tá nem aí pro meio ambiente. O agro não tá nem aí pra ninguém, gente. O agro só tá aí pro lucro dele. Pro dinheiro que tá entrando no bolso do latifundiário pra ele passar as férias nas Maldivas. E a gente aqui, puta que pariu. Juro, na moral. Hoje é domingo, dia 8 de dezembro. Aqui no Rio de Janeiro está fazendo 30 graus na minha casa. 30 graus. 30 graus. Aqui dentro do quarto que eu tô com o ar-condicionado ligado, está 31. Quem promoveu queimadas no Brasil inteiro, criminosas, foram os comandantes do agro, para botar culpa em camponês do MST e falar que quem causou isso foi o MST. Assim como no golpe, na tentativa de golpe de 2022, eles estavam tentando passar a narrativa de que tinha um monte de petista infiltrado lá querendo dar o golpe. E aí eles nos acusam de mudar a narrativa histórica, sendo que são eles que fazem isso para tentar passar a ideologia deles e para passar a boiada. E se a gente tá passando calor, se a gente tá se fudendo com esse clima, se tá ficando doente, se tá morrendo gente, isso é culpa do agro. O agro não é tech, pop tudo. O agro não é tech, não é pop, também mata. Só mata. Mata a gente pela boca com agrotóxico, mata a gente com a destruição do ambiente e mata a gente de verdade com tiro na nuca, né? De verdade. Isso tudo pra criar carne pra boi pra exportar, criar soja pra engordar porco na China. É pra isso. Você sabe que não é pra gente. A carne de vaca tá caríssima no Brasil. Inclusive a comida tá caríssima no Brasil. No Brasil, tá? A gente tem que lutar pela diminuição da força política do agro. O agro impede o desenvolvimento do país. Lembra que a gente tava falando no fim da escala 6x1 sobre produtividade? Adivinha por que a produtividade no Brasil é baixa? Porque o agro atravanca o desenvolvimento tecnológico, exportando soja in natura, exportando milho in natura, coisa de baixíssima tecnologia, fazendo monocultura, mantendo nosso país agroexportador, um grande celeiro de commodities, às custas do sangue dos camponeses pobres. Tem 358 deputados da bancada do agro, é quase 2/3. Esses caras mobilizam bilhões do orçamento federal. Essas pessoas são financiadas por grandes fazendeiros. Essas pessoas são ou grandes fazendeiros ou representantes deles. Sim. E conseguem vencer qualquer voto na Câmara. Qualquer voto na Câmara. E aí? E aí que a gente sai perdendo. Todo dia. Se dependesse do agro, a gente estaria na escravidão ainda. Estaria no chamado ciclo da cana. Então é isso, gente. Como que a gente vira esse jogo? Como a Elaine aí perguntou. Se organizando como classe. Não existe outra maneira. Eu mostrei no começo a greve dos trabalhadores da Pepsi aqui. Organização da classe trabalhadora é a chave. Já vimos, né? Da greve dos trabalhadores da Pepsi. O MST é muito bem organizado já. A gente tem que continuar se organizando e engrossando essas fileiras. Isso é a única saída porque foi a única saída historicamente. E vocês vão ver, quando a escala 6x1 for
superada vai ser pelas mãos dos próprios trabalhadores. Vai ser sob imensa pressão, vai ser sobre grandes greves, vai ser sobre grandes manifestações constantes que não vão deixar essa bola cair. Eu espero de verdade que essa greve na Pepsi seja a primeira de muitas greves industriais, tá? Muitas. E como eu falei, eu vou buscar conversar com os trabalhadores pra saber o que tá acontecendo pra gente apoiar o máximo possível. Beleza? Eu tô meio Alan Zoca da dicção hoje, mas vocês vão ter que me perdoar. Terá mais vídeos sobre vocês por um sim. Tem coisa que a gente tem que aprofundar. Conversei muito com muita gente esses dias, li mais, tá saindo mais artigos científicos sobre, eu tô aprendendo também. Você passa com fono? Sim, eu só estou cansado, é só isso, certo? Bom, eu vou me remover. Bom, é isso, né, gente? Não quero terminar esse vídeo com desesperança, então vou reforçar o que o Ian falou. A única maneira da gente mudar essa situação é se organizando como classe trabalhadora para lutar contra isso, para fazer greve, para reivindicar nossos direitos de produzir na terra que nos é dada, né? Eles não falam tanto que Deus, né, o alimento de Deus. Cadê o alimento de Deus? O alimento de Deus não tem agrotóxico não, tá, meu amor? O alimento de Deus seria um orgânico produzido pelo MST, tá? E com essa frase, esse fecho, eu já termino o vídeo. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com alguém que fala mal toda hora do MST, que eu quero ver falar mal do MST depois desse vídeo, tá? E é isso, beijos, ódio de classe no coração e venceremos.